Se a venda coberta no longo prazo vale a pena em relação à rentabilidade, fazer venda de put e usar a renda fixa como margem no longo prazo também não aumentaria a rentabilidade? Foi essa pergunta colocada no grupo do Telegram que motivou esse vídeo de hoje. Porque embora pareça muito simples de distinguir a diferença entre venda de put e venda de call, o conceito ele é mais complexo do que parece e eu vou discorrer sobre toda a teoria para que você consiga enxergar quando que você pode usar uma operação, quando que você pode usar outra, mas mais do que isso, para que efetivamente cada uma delas serve, como você poderia utilizá-las a fim de tirar proveito da estratégia. Seja muito bem-vindo ao canal Clube da Venda Coberta, meu nome é Daniel Correa. Essa é a pergunta que me motivou a fazer esse vídeo pela complexidade da resposta dessa pergunta e que quem compreende isso já é um investidor de nível um pouquinho mais avançado. Eu aproveito o momento para te convidar a entrar na nossa comunidade também. É uma comunidade para amadores que entendem que o mercado financeiro remunera patrimônio, que não acham que tá cheio de tonto lá no mercado e que nós somos os únicos espertos, vendo alguma operação que ninguém mais está vendo, que trata da realidade do mercado, que é, vai perder, vai ganhar, mas que no longo prazo existe muita possibilidade da gente ganhar fazendo venda coberta e comprando boas ações. Para chegar na conclusão final dessa pergunta, eu preciso passar por alguns tópicos que vão caminhando no sentido de evoluir e aprofundar o conceito de cada uma dessas diferentes estratégias. Então a primeira questão, e eu não vou me alongar muito nesses conceitos mais básicos, é que o vendedor da put, ele tem a obrigação de comprar ativos pelo preço de exercício do strike que ele está vendido. Se ele vender opções de strike 40 de Petrobras, ele está obrigado a comprar Petrobras por 40. No caso da call, o vendedor está obrigado a vender as ações pelo preço de exercício. Então, se ele vendeu opções do strike 40, ele tem que se comprometeu a vender as ações por R$40. A venda de put não é coberta. Não existe venda coberta de put. Você pode, no máximo, ter dinheiro para honrar o exercício da tua venda, se assim você for chamado, mas não existe venda coberta, porque venda coberta significa que você tem ativos para, se for exercido, entregar ao titular da opção, ao comprador da opção. Como no caso da venda de put, a gente é obrigado a comprar o papel, isso não é possível, não existe venda coberta, e isso fica muito claro quando a gente vê a tela de opções abertas da B3. Eu peguei as opções de compra de Petro, de 18/10 de 24, o vencimento delas. Aqui a gente tem o ticker, o preço de exercício, e aqui olha a quantidade de opções cobertas, de vendas cobertas que tiveram nas opções de compra. Nas opções de venda de Petro, não tem opção coberta aqui. Isso porque, de novo, não existe venda coberta de put. E esse conceito é fundamental para você entender o financeiro da diferença da venda coberta e da venda de put. Porque ele impacta no risco financeiro. A venda de call tem risco financeiro? A resposta é que não. Eu vou começar falando do longo prazo. Eu vou me ater nesse sentido porque, dependendo da estratégia que você use, pode ser que tenha. Mas eu não vou entrar no mérito dessa questão nesse momento, porque eu entendo que a gente está remunerando carteira. Então eu vou encarar essas duas estratégias. Quando eu tenho venda coberta, eu tenho ações e eu faço a venda de opções. Se eu perdi nas opções, significa que eu estou ganhando nas ações. Então, não tem como eu perder fazendo venda coberta de remuneração de carteira. Porque se eu estou vendido no 40, o papel está em 38, hora que o papel for para 42, a minha opção vai estar valendo R$2, hipoteticamente, no vencimento. Só que eu ganhei 4 no papel. A partir do momento que passa meu strike, o que eu ganhei no papel, eu estou perdendo as opções. Zero risco financeiro. Quando a gente tem uma venda de put que está remunerando uma carteira de renda fixa, imagina o mesmo exemplo, eu vendi opções do strike 40 e o papel está em 38. O que é que está me dando equilíbrio para perda nas opções? Nada. Eu não tenho, por exemplo, um short onde eu vendi umas ações e essas ações estão se desvalorizando na mesma proporção que eu estou perdendo nas opções. Então, existe o risco financeiro na operação de put, que é exatamente o risco financeiro que você teria se você fizesse uma venda de call descoberta. A única diferença nesse sentido, se eu for comparar a venda de put com venda de call descoberta,
é que a venda de put tem fundo, ela para no zero, e a venda de call não. Não existe teto na bolsa. Até ouvi essa palavra, acho que foi o André que escreveu no grupo. Bolsa só tem fundo, não tem topo. Você não sabe onde vai parar. Então, entenda isso, que existe risco financeiro. O que você vai fazer quando chegar lá é outra questão, mas o risco existe. Existe risco na estratégia de eu me lascar nessa estratégia? Nas duas a resposta é sim. Porque mesmo nesse caso em que eu te falei da venda coberta, o da venda de put já ficou claro, mas o da venda coberta, onde eu fiz uma venda e o papel subiu, você concorda que nesse exemplo específico teria sido melhor eu não ter feito venda coberta naquele mês? A resposta é sim, porque eu perdi R$2 na opção. Se o meu papel estava em 38, eu vendi 40 e no final do vencimento está em 42 e eu tenho a obrigação de entregar o papel por 40, vou manter da forma simples, quando chega nos 42, eu vou vender meu papel por 40, eu só ganhei do 38 ao 40. Se eu não tivesse feito a venda coberta, eu teria chegado nos 42. Então aqui, nesses dois itens, eu trato de duas falácias comuns que você vai ver na internet. A primeira é que quando você é exercido na put, tá tudo bem porque você não teve prejuízo, mesmo você sendo holder. Claro que você teve prejuízo. Se você pagou 40 no papel de 38, é óbvio que você teve prejuízo. Outra falácia, venda coberta nunca perde. Como que não perde se eu vendi por 40 um papel que estava em 42, cotado a 42 na venda coberta? Lógico que eu perdi. Então tem risco sim a venda coberta. Quando a gente faz venda de put, tratando da busca de remuneração, a gente pode remunerar patrimônio. A gente pode usar nossas ações que estão em carteira como possibilidade, como margem, né, e a possibilidade de a gente remunerar. Quando na venda coberta, a gente só pode usar a nossa carteira de ações. Na venda de put a gente usa Tesouro Direto, usa fundo imobiliário não pode, mas ações pode usar, um monte de outros títulos do banco que ele aceita como garantia para essa operação. Renda recorrente. Na venda de put, nem ferrando. E na venda coberta, mas nem a pau, cara. Não tem a menor chance, gente. A gente tá falando, eu dou risada porque eu vejo umas coisas na internet que devia ser proibida. Como que existe renda recorrente se a gente tá na renda variável? Como que eu vou fazer uma renda recorrente superior ao CDI, porque eu posso travar sem ser superior ao CDI, tudo bem, mas daí que vantagem eu tô tendo? Como eu posso ter uma renda recorrente que ninguém na internet, no mundo, encontrou, mas os influenciadores têm a fórmula mágica? A Bolsa de Valores, a primeira, acho que foi criada em 1500 e pouco, as opções existem desde 1600 e pouco, e é sério que existe alguém que vai explicar o que é renda recorrente de forma que você nunca vai perder? Que a renda vai estar sempre ali? De jeito nenhum. Nunca caia nessa. Qualquer dia eu explico por que não existe isso, mas eles vão tentar te falar especialmente na venda coberta, mas também serve para venda de put, que quando você for exercido, você tem aquelas ações para você fazer de novo a venda coberta. Só que ele não te conta que você toma o ferro e que você, na venda coberta, vai ter menos ações, porque se for exercido com o papel em 42, com você recebendo 40, você não vai mais comprar a mesma quantidade, você perdeu 5%, você vai ter 5% a menos de ações, e na venda de put, quando você faz isso, você vai ter que ficar esperando o papel subir para desenterrar a trolha que você acabou de sentar em cima. Então não caia nessa questão de renda recorrente, não existe. Trader usa venda de put, holder não usa venda de put, porque é aquilo que eu falei. Se eu vou fazer uma venda de put e eu quero comprar as ações, se eu vou pagar R$40 numa ação que está valendo 32, qual que é o nexo disso? Qual que é a utilidade de eu fazer uma operação dessa? Não. Então o que a gente faz? A gente zera. Se o risco começa, a não ser quem ensina essa coisa tá querendo ensinar uma coisa completamente absurda para dar a sensação de que você ganha quando você perde. Mas a gente zera. Se a gente zera, a gente é trader, tá? A mesma coisa para a venda coberta. Então a venda coberta, ela é uma operação que ela é de curto prazo que a gente faz para um mês. Então eu encaro ela como sendo um trade, porque a gente vai tomar essas decisões, mas normalmente é o holder que está fazendo isso. Então, embora ele tome decisões de curto prazo, a visão dele é de longo prazo. Por isso que ela se adequa quando o investidor é holder. E por fim, a venda de put te dá a oportunidade de alavancar. Porque a venda coberta, se eu tenho 1000 ações, eu só posso vender 1000 opções. Na venda de put, não. E esse é um dos perigos
que tem essa operação. Porque se eu tenho 100 mil reais, eu posso vender o equivalente a 500 mil reais, por causa da margem, entendeu? Eu tenho essa possibilidade, e isso é extremamente insalubre para a gente que está fazendo a operação. E esse é um dos grandes riscos dessa operação, porque ela é descoberta, entendeu? Como eu falei, não tem venda coberta de put, então o fato de ser descoberta, você vai fazer com 100 um mês, você vai ganhar, você vai querer fazer com 200, você vai ganhar, com 500 você vai ganhar. A hora que você colocar mais dinheiro do que você aguenta perder, aí você vai perder, vai tomar ferrada, e aí complica, o manuseio da operação. Isso daqui é a base para eu começar a te responder se a venda coberta é igual à venda de put. E eu pensei muito para responder essa pergunta, porque vai depender do que o investidor fizer. Essencialmente, isso é o que vai depender. Quando eu faço uma venda coberta, o que eu preconizo? Que o vendedor role a sua venda para cima, para que ele não limite a valorização da sua carteira. Então, o primeiro ponto que eu tenho contra a venda de put negativo é que, se cair, é aquilo que eu já expliquei. Não tem nada que está fazendo o contraponto da valorização enquanto a put está perdendo. Só que isso não é uma característica relevante, e eu sendo franco com você, quando a gente fala de remuneração de carteira. Eu estou falando de remunerar, eu estou falando o seguinte: se eu tenho 100 mil reais e eu quero remunerar com fazer uma operação de venda de put, eu posso vender 2.000 opções do strike 50 de algum papel. Por quê? Porque se eu for exercido, eu vou ter que gastar 2.000 opções vezes 50, 100 mil reais, que é o que eu tenho aqui. Então, não tem perigo de eu quebrar. Eu estou, como eu falei, coberto pelo dinheiro na renda fixa. Vamos supor que eu vendi nesse strike, o papel está, sei lá, em 55, vamos supor. Eu vendi 2.000 opções de 25 centavos. Então eu recebi 500 reais, recebi 0,5%. É o que eu queria, adicionar a renda fixa 0,5%. Qual que é o problema? O problema é que se o papel cai e ele vai para 47, você pegou 100 mil reais, pagou 50, você tem 2.000 ações e está valendo 94 mil tua carteira. 94.500, vou colocar os 500 que você ganhou das opções. Cara, você perdeu mais de 5% quando você fez essa operação. Ah, mas o papel pode subir. Pode. Não tem regra que vá. E não tem regra que diga quando. Porque você vai ter que ficar comparando com quanto você teria no CDB quando o papel chegar nos 50 reais. Então, se demorar, vamos supor, um ano, você teria 112 mil. Aí você tem que chegar não mais nos 50, você tem que chegar nos 55, 56 reais. Por quê? Porque o teu CDB estaria pagando isso. Se você, por outro lado, fizer isso consistentemente, quando chegar nos 50 você sair, e todas as vezes que não chegar nos 50 você pegar os 500 reais e colocar na renda fixa, talvez você tenha uma chance de igualar. Porque aí sim a estratégia passa a ser a mesma. A partir do momento que, pensando só em remuneração, tá? A partir do momento que o papel subiu na minha venda coberta, eu saí, eu perdi. Eu vendi uma opção por 25, recomprei por 50, por 80, eu perdi essa diferença de 50 centavos, 60 centavos, eu perdi. Se eu fizer isso na put, eu vou perder também. A mesma coisa. Só que 50, 60 centavos que seja, porque se eu vendi por 25 centavos o papel começa a cair, eu vou recomprar por 80, eu perdi esses 55 centavos. Tudo bem, é equivalente na venda coberta. Qual que é a diferença? A diferença é que o meu papel subiu e a minha renda fixa não. Só que se eu quero tratar de remuneração de carteira, você concorda que é irrelevante o papel ter subido? Porque o papel podia ter caído também. Entendeu? E aí a venda coberta ia ficar numa desvantagem em relação à venda de put. Então eu estou colocando as duas no mesmo cenário. Eu não quero saber do principal, o que acontece depois. Eu quero saber qual a remuneração. Então se você tiver uma estratégia muito forte, mas isso, cara, você tem que ser... Ou você tem que ser um papel em branco, um novato que chegou na bolsa agora. Porque você está despido de estratégias erradas e de maus hábitos. Ou você é um cara que já apanhou muito, que você tem bastante experiência na bolsa e que você é capaz de, quando chegar no seu strike, você sair.
Aí você pega e faz a mesma coisa da venda coberta. Tem sua put, vendeu 2.000 opções de strike 50. Chegou no 50, recompra e vende no 45. Por quê? Porque você está entendendo que essa estratégia é vencedora no longo prazo. Entendeu? Que se você repetir ela infinitas vezes, você vai ter um sucesso na rentabilidade. Mas vai depender de você. A grosso modo, para 99% dos investidores, sem sombra de dúvida, eu respondo que as operações não são iguais. Que a venda de put é muito mais arriscada por causa do emocional do investidor e porque eu tenho certeza que uma hora, ao invés de você vender 2.000 opções do strike 50, com 100 mil reais você vai vender 4.000. Você vai vender 6.000. E aí o que acontece é que ficou desproporcional o que você está remunerando com a quantidade de dinheiro que você está colocando em risco na operação se você for exercido. Então o que eu sugiro, honestamente, é que vocês não façam venda de put. Se fizer, faz bem pouquinho, porque um dia o mercado vai tombar na cara. Um dia o papel vai estar em 50 e não precisa ir longe, não precisa ser small cap. Dá uma olhada no gráfico do Bradesco, dá uma olhada na queda que ele teve, daí ele parou de cair e olha a cacetada que ele tomou. E ele não chegou aqui ainda, muito menos aqui. Então você toma cuidado, porque isso cedo ou tarde vai acontecer. De novo aqui, ó, isso aqui foi em julho de 21. Imagina você 3 anos com o dinheiro preso, porque você foi exercido numa put, numa operação que você não queria, você queria remunerar a tua renda fixa. Então separa bem o que você quer. Se você quer remunerar a renda fixa, você não pode ser exercido. Toma muito cuidado, não alavanque. Se você tiver consciência para tomar esses cuidados, pode ser que as operações se equiparem, porque eu falo pode ser, porque a put tem prêmio menor. Só que dependendo do mercado que você pegar, pega um mercado mais de alta, a put vai dar mais dinheiro do que a venda coberta. Então pode ser circunstancial. Você entendeu quais são as diferenças de uma operação para outra? Se você não entendeu, coloca aqui nos comentários, entra no grupo do Telegram, faça a pergunta que você quiser, fique à vontade que vai ser um prazer para mim responder. Espero te ver aqui na próxima semana, no próximo vídeo. Valeu!